Oi amigos, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte aí da família Imparcialmente Santista. E hoje, né, agora que a gente já passou um pouquinho, a animação, a adrenalina, é claro que o orgulho que a gente tem desse time é gigante e só aumenta, mas eu acho que daqui pra frente a gente tem muito o que pensar em bola e muito o que pensar em gestão. Por isso eu vou fazer uma sequência aí de vídeos, muito com o que aquelas conversas que eu tive com o Noronha e com o Rafa, que os presidentes nos mandaram as respostas deles, as ideias deles, as propostas deles sobre marketing, finanças, comitê de gestão, sócio, estádio, tudo, todos os candidatos à presidência do Santos nos enviaram. Então o que eu fiz aqui? Para facilitar aí, eu peguei só as respostas, obviamente, de Andrés Rueda, para que a gente possa, nesse vídeo, nos próximos vídeos, olharmos juntos as propostas e cobrarmos, né? Porque, ok, ele foi eleito, 48% dos santistas queriam esse presidente, então que bom que existe a democracia e que a gente tem um presidente que a maior parte dos santistas que também puderam votar de maneira online escolheram. Isso é extremamente importante para o crescimento do Santos Futebol Clube, do sócio torcedor, porque isso é um benefício do sócio. A partir do momento que você vê que você tem a sua mão dentro do clube, você quer participar mais. Então hoje a gente vai falar sobre a escolha dele do vice, do conselho de gestão e a opinião dele de como quitar as dívidas a curto e a longo prazo. Quando a gente perguntou para ele sobre o vice dele é o Zé Carlos de Oliveira, ele disse que ele procurava alguém que não fosse do meio político. O Zé Carlos, ele é formado em Ciências Contábeis, trabalhou 35 anos na nossa Caixa e também no Banco do Brasil. E pelo que tá aqui, né, pelo que o Rueda nos escreveu, ele é um cara que participava muito das renegociações de dívidas. Então acho aí que com a expertise de alguém que trabalhou 35 anos renegociando dívidas, tenho certeza que vai ajudar aí o nosso clube. A gente percebeu no último mandato a relevância de um vice, né? Percebemos, foi jogado na nossa cara como um vice é importante. Não é um cara ligado ao Santos, ligado à política. Ele disse que não é um cara ligado a nenhum tipo de grupo político, né? Acho que é melhor dizendo, porque ele já foi do comitê de gestão do Santos em 2018 com o Pérez, mas ele renunciou porque ele disse que não era... Não tinha ligação aí, não concordava com o estilo da administração do Pérez. Então acho importante a gente pontuar isso. Ele era sim do comitê de gestão do presidente Pérez, mas é alguém técnico e não político, nas palavras aí de Andrés Rueda. É um cara que está aposentado, né? Teve esses 35 anos trabalhando em bancos, mas hoje está aposentado, então tem full time aí, totalmente livre para cuidar das demandas do Santos Futebol Clube. Entre os membros do CG são extremamente importantes. Tudo que o Rueda faz, ele fala sobre uma administração colaborativa. Ele diz que a administração moderna hoje precisa passar por todos. Eu tive um papo muito interessante com um dos CGs dele, que é o Vitor Sion, e ele até me disse algo interessante. Ele fala, nem tudo a gente vai ganhar dentro de uma campanha, porque tudo é uma votação. Então ele e todos os membros do CG que eu vou descrever agora precisam concordar. Então talvez o Vitor ou o Walter ou o Ricardo terão que defender propostas que talvez eles mesmos não concordem. Mas, novamente, isso é democracia. E olhando o CG do Rueda, vocês vão ver que a gente tem bastante gente da área de administrativa e marketing. É basicamente essas duas áreas que eu acho que estão mais presentes. Inicialmente, Walter Schalka, vocês sabem aí, presidente da Suzano, eleito inúmeras vezes CEO do ano, mas independente disso, foi ele o cara que negociou com o Hamburgo e que renegociou com o Hamburgo, né? E que transformou a dívida do Santos, que era de 4,7 milhões de euros, para 3,1 milhões de euros, né? Então, assim, eu acho que não é só o dinheiro, não é o Rueda emprestou o dinheiro, mas o Rueda conseguiu renegociar com pessoas que não queriam nem ver o Santos pintado de ouro na frente. E o Walter Schalka estava do lado dele. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente sabe que esses caras talvez não tenham tanto tempo para cuidar, talvez, eu tô chutando, né, pelo amor de Deus, mas que seja uma pessoa que vai estar em todas as reuniões, presente, ficando 2 horas, mas uma olhada de alguém diferenciado num contrato
faz com que a gente não faça tantas besteiras que a gente vem fazendo. Então é extremamente relevante. Ele fala, ao lado dele tem o José Renato Quaresma, ele foi candidato a vice do Rueda em 2017, acho isso muito interessante, ver como o Rueda aí permanece, né, com as mesmas amizades, com o mesmo círculo. Ele é uma pessoa formada em administração e trabalha com marketing também. A gente tem o Ricardo Campanário, que é graduado em Administração, Publicidade e Propaganda. Ele é auditor fiscal desde 2013 e trabalha como supervisor fiscal na Diretoria de Gestão, na Secretaria da Fazenda do Estado. E ele é responsável pela gestão de documentos. Isso eu achei muito interessante. Eu realmente, assim, olhando o CG do Rueda, eu falei aqui, não foi quem eu votei, mas o CG dele é muito completo. Né? Se você tem uma pessoa que consegue olhar os documentos, ou consegue dar uma outra vida para esses contratos absurdos que tem dentro do Santos, é muito importante. Tem o Dagoberto Oliva, que é formado em engenharia e que principalmente cuidava, ele já foi conselheiro do Santos, aliás, ele é conselheiro do Santos há 31 anos, então aí é questionável, né, você dizer que essa pessoa é conselheira há tanto tempo e fizemos tantas besteiras nas gestões anteriores, mas ele é principalmente focado em análise de contratos também, contratos financeiros. E por fim, né, temos aí mais 3, o Vitor Sion. Pra quem não viu, fiz 2 entrevistas com ele super bacana, ele é formado em Relações Internacionais, o foco dele vai ser principalmente lidar com o sócio. Quem quiser mais coisa, pesquisa aí Vitor Sion no canal que vocês vão achar as entrevistas. O Rafael Leal é publicitário e atua como secretário municipal da cultura, isso eu achei muito legal. Esse Rafael Leal, ele trabalhava na prefeitura de Santos, então diz assim que ele vai ser o elo entre o Santos e a prefeitura. Isso é importante para o estádio, isso é importante para match day, isso é importante para inúmeras coisas dentro da cidade. Então ter esse cara dentro eu acho extremamente relevante. E o José Berenguer, eu sempre falo Berenguer, ele é formado em Direito, ele é ex-presidente, ele é ex-CEO da JP Morgan, né, do banco JP Morgan, e atualmente é presidente da XP. Ele já passou por diversos bancos e trabalha aí nessa área absurdamente importante. A gente sabe, putz, será que esse cara vai ter tanto tempo para trabalhar com o Santos? Como eu disse, talvez ele não tenha todo o tempo do mundo para trabalhar com o Santos, mas se ele consegue um patrocinador, se ele consegue alguém que invista no Santos, se ele consegue impedir que o Santos faça uma mega de uma burrada, isso já é extremamente relevante. Muita gente me questionou, pô, Isabel, você viu que não tem nenhum membro do CG mulher? Sim, e falei com o Vitor sobre isso. Mas eu fico pensando, não adianta você só colocar mulher como cota, só pra você bater a carteirinha e falar, oi, a gente tem mulher. Isso não é o que eu quero. Eu quero mulher com voz, eu quero mulher com poder de decisão. Se o conselho não tiver, né, o comitê de gestão não tiver, mas as conselheiras tiverem, se esse comitê de gestão estiver disposto a olhar para as mulheres, é relevante. E assim a gente caminha no Santos. O Santos é um time conservador e é um time, por sua maioria, muito machista. Mas, novamente, não adianta colocar a mulher só por cota se você não vai dar nenhum tipo de ouvido a ela. Sobre a estrutura do Conselho Deliberativo, como apenas o Rueda teve mais que 20% dos votos, basicamente 200 conselheiros são provenientes de sua chapa. São 300 conselheiros, 100 são o que a gente chama de conselheiros eméritos, conselheiros eternos. Esses conselheiros, acho que depois de 7 mandatos, você vira conselheiro para sempre dentro do Santos. São esses 100. E esses 200 vêm provenientes aí da votação. De quem, se por exemplo o Marino tivesse tido 20%, ele teria espaço, teria cadeiras nesse Conselho Deliberativo do Santos. Como apenas o Rueda teve mais que 20%, porque ele teve quase 50%, apenas o Rueda aí tem acesso a todos esses 200 conselheiros. Por isso que às vezes falam, eu sou um conselheiro muito importante na chapa do Pedro Paulo, porque eu sou a conselheira número 2. Por que é tão relevante eu ser a conselheira número 2? Porque caso o Pedro Paulo, né, um exemplo X aqui, fosse candidato e ganhasse, eu seria uma das primeiras conselheiras que entraria na gestão. Mas como isso não aconteceu, ninguém teve 20% dos votos tirando o Rueda, o conselho, né, o Conselho Deliberativo é inteiro formado, esses 200 conselheiros são formados pela chapa do Rueda. E os outros 100, como eu disse, pelas pessoas que são eternas ali dentro do Clube do Santos. E até ele fala que ele acredita que o Conselho Deliberativo é um tema que precisa ser discutido, a formação do conselho. Achei muito legal ele ter falado isso aí
antes, né, de ser eleito. E agora quando a gente falou, a gente perguntou para ele se vai ter uma pessoa responsável pelas finanças, ele diz aí novamente que ele acredita muito na governança corporativa, que ele não dá nome aí para uma pessoa que realmente vai responder às finanças do clube. E agora quando a gente perguntou para ele as duas grandes questões santistas, dívidas a curto prazo, dívidas a longo prazo, como resolver? A curto prazo, ele fala que é sentar com os credores, que ele se propõe a renegociar todos os prazos e juros e que ele se propõe a rever todos os contratos do Santos. Porque o que acontece em matéria de multas e juros é um negócio incalculável. O Santos tinha uma dívida de 5 milhões de euros para a Doen, para ser paga em setembro. Teoricamente, a gente tinha dinheiro, tinha recibo do Rodrigo. Esse dinheiro não foi pago, esse valor não foi pago e a dívida virou 15 milhões de euros. E nisso, o Rueda realmente, gente, o Rueda mandou respostas enormes, falando exatamente que para curto prazo, o negócio é olhar para as dívidas, sentar com esses credores e ver aí como a gente pode renegociar para que a gente consiga valorizar a marca Santos no mercado e dê mais credibilidade. E a longo prazo, ele coloca exatamente isso. Não se pode gastar mais do que arrecada. Em 2018 e 2019, tivemos quase 400 milhões de reais que foram mal gastos. E ele, como eu já disse aqui várias vezes que eu gosto dessa ideia que ele comenta, de separar a dívida, a receita ordinária do extraordinário. O que é ordinário, né? É para você pagar exatamente os jogadores, é para você pagar as premiações, e o que for extraordinário, como uma venda de um jogador, e aí você pensa em fazer algo com este outro valor. A gente não pode pensar que a folha salarial vai ser paga caso a gente vá para a final da Libertadores, não. A folha salarial tem que ser paga apenas com o que a gente tem certeza que a gente vai ganhar. E por isso que o Rueda tem várias ideias aí sobre a área de marketing, para como a gente consegue ter esse lucro fixo mensalmente e possa contar com ele. Outra ideia é valorizar o sócio-torcedor. Tanto marketing como sócio-torcedor, vocês veem aqui no Imparcialmente Santista, no próximo vídeo sobre a gestão Rueda. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!